Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Diego Everaldo e nessa quinta-feira a nossa aula é de Ciências da Natureza. Nesse assunto dessa aula estaremos falando sobre vírus, correto? Algo que é de conhecimento de todos, estamos vivendo ao meio a uma pandemia, né, generalizada. Tá, mas o que é uma pandemia? Pandemia trata-se quando uma doença ela alastra numa determinada região de forma descontrolada, de forma alarmante e ela simplesmente, né, viraliza de uma forma que não se tem controle. E aí ganha-se o nome de pandemia. Quando uma doença alastra numa determinada região, em um local, né, específico, é chamado de epidemia. Então, essa é a diferença de epidemia para pandemia. A epidemia acontece de uma doença num determinado local específico, né, causando situações de sofrimento para aquela região, e a pandemia ela simplesmente parte dessa região e alastra em um espaço geográfico, um raio periférico bem maior, no nosso caso, o mundo todo. E aí ganha-se o nome de pandemia. A pandemia, né, que convivemos nesse período, nessa fase da história, é chamada, né, de Covid-19. Esse é o nome científico desse vírus. Mas o que é um vírus? Vírus são seres muito pequenos, pequenininhos mesmo, simples, seres únicos, né? E que não têm células. Eles não possuem células, diferentemente do nosso corpo que possui várias células ou qualquer outro ser vivo que possui células para que o seu corpo realmente funcione. Um exemplo, nós teremos aula, né, especificamente sobre a questão do que são células. Células são as menores partículas de um corpo, beleza? Por exemplo, a nossa pele é um conjunto, né, de células, a maior célula do corpo humano. Então, o vírus é um ser simples que não possui célula. Eles são compostos por cápsulas de proteína, né, que protegem o seu DNA, beleza? Por isso que até descobrir qual é o DNA desse vírus que está... já descobriram, lógico, mas como combater isso vai levar algum tempo, beleza? Sabemos que existem vários tipos de vírus, né? Por exemplo, a HIV também é um vírus, esse ser que não possui célula, né? A hepatite B, o ebola, que atingiu muito o povo da África nos últimos anos também. Tem o adenovírus, o vírus influenza, o vírus da gripe, né? Que aí criou-se HN1, beleza? As bactérias também são conjuntos, né, de vírus. Então são vários tipos de vírus. E estamos convivendo com um vírus específico, o coronavírus, né? Que tem o nome de Covid-19. Então a gente vai entender por que ele ganhou esse nome. Primeiro, coronavírus, corona, não é a cerveja não, galera. Corona é o nome do grupo de vírus. Cada vírus ele é dividido em grupos. É como se fosse, vamos imaginar aí, um grupo de animais. Existem os animais, os mamíferos, né? Existem os répteis, existem outro grupo que pode ser o grupo dos parasitas, existe o grupo das aves, dos peixes. Então, os animais são divididos em grupos, correto? Os vírus, da mesma forma, são divididos em grupos. Esse vírus que estamos lidando, o grupo dele é chamado de corona. Então, pegou só a inicial da palavra corona, só a primeira sílaba, co. Tá aí tudo bem, né? Pegou-se lá do grupo do vírus, corona, o co. O vi é de vírus. Co-vi. Co de corona, vi de vírus. Beleza? E o D, né, que aí forma a palavra covid, né? Covid. O D vem de disease, que significa doença.
Então, formou-se a palavra Covid. Co, de corona, que é o nome do grupo desse vírus, vi, de vírus, e de doença. Covid, tracinho, 19, porque foi o ano que esse vírus foi descoberto. Beleza? Então, dentro do coronavírus, desse grupo, existem vários vírus. E aí surge esse Covid-19, que é um vírus novo, né, que a comunidade científica nunca tinha lidado com ele, por isso não existe ainda, né, o combatente, beleza? Já tiveram outros Covids, mas em outros anos onde realmente o DNA dele era outro. Ótimo? Então, por que Covid-19? Co de corona, vi de vírus, né? E de doença. E 19, o ano em que o vírus foi descoberto. Tranquilo? Então, coronavírus é o nome popular e Covid-19 é o nome científico. Beleza? Tá. E o que esse vírus causa? Né? Onde que ele se instala? Uma vez infectado, ele vai parar no seu pulmão, beleza? Não é no cérebro, não é no coração, é no seu pulmão. É onde ele vai realmente fazer a sua morada, onde ele vai construir a sua casa. E é ali que ele vai destruir. Então, se você é uma pessoa que já tem dificuldade respiratória, que já é fumante, né, que possui asma, diabetes, por isso que você vai, ou então a doença autoimune, você vai entrar nesse grupo de risco. Por quê? Porque se você já tem dificuldade, né, em trabalhar o seu pulmão e vem um vírus e alastra ali, onde você já tem dificuldade, você vai estar propenso, né, desculpa te falar, a morrer, né? Então, essa é uma explicação, né, acerca do que nós estamos vivendo, beleza? Tá, professor, e onde que esse vírus iniciou? Na China, né? Essa é uma resposta que temos, fácil, né? O Covid-19 foi causado por um vírus que integra essa família, descoberto em dezembro de 2019 na China. E aí vem várias hipóteses, né? Situações hipotéticas aí, né? Os chineses afirmam que esse vírus vieram de animais, né? Por ser humanos em um estado da China, se alimentou deste animal e aí contraiu esse vírus, e aí o vírus foi se alastrando até chegar a essa situação de pandemia. Já tem outras pessoas que falam aí de conspiração, né? De que a China realmente elaborou, criou esse vírus em laboratório para que pudesse enfraquecer toda a nova ordem mundial e assim a sua economia elevasse, né? Já tem outras pessoas que têm outra teoria, que dizem que realmente esse vírus foi criado pelas elites, né, mundiais, aí o chamado, a ordem mundial, para que o mundo, por estar populoso demais, né, é necessário que pessoas morram para que ele não acabe, que o mundo não acabe, porque está cheio. Então, algumas pessoas precisavam morrer. E aí criou-se um vírus para matar quem já está mais próximo, que seriam os idosos. Abater, isso aí são teorias. São teorias, né? O que nós sabemos realmente é que surgiu na China. Beleza? Até aí tudo bem? Vocês precisarão dessas explicações para responder o questionário. As formas de transmissão vocês já estão cansados de saber, né? O vírus é transmitido pelo ar, o vírus é transmitido pelo aperto de mão, o vírus por abraço, beijos, enfim, objetos que se compartilham, né? Qualquer tipo de objeto, uma vez alguém infectado pegou no objeto e você também pegue, com certeza esse vírus será transmitido. Em contato com uma pessoa contaminada, em espaços compartilhados. Então, essas são as formas de transmissão do Covid. Tá, se eu tiver realmente contaminado, quais serão os sintomas? Eu terei febre, tosse e dificuldade para respirar. Observa que lembra muito uma gripe, né? Tem gente aí que fala que é uma gripezinha. Tá, realmente vai ter aspectos de uma gripe, porque gripe dá febre, gripe dá tosse, né? Mas nem toda gripe te dá dificuldade para respirar. Então, quando você une esses três sintomas, aí sim você tem uma suspeita. Você tem uma suspeita. E se é do grupo de risco, é legal estar ligando antes nas unidades de atendimento, né? Falar o que você está sentindo para que eles te orientem. E não já ir direto
ao hospital, beleza? As formas de prevenção, como sabemos, né? Devemos lavar as mãos sempre, com frequência. Quem não tem um hábito, cria esse hábito, né? Cobrir a boca ao tossir ou espirrar, né? Tocar a boca e os olhos, então evitar de ficar tocando sempre, né? Se eu tive contato com outras pessoas, ficar perto de pessoas doentes também não é legal, então não devo fazer. Não ficar em aglomeração, então, mesmo no nosso trabalho, evitar ficar próximo de muitas pessoas, que a gente não sabe onde essas pessoas estiveram. Então, são as formas de prevenções, por isso a questão do isolamento. Não vamos entrar nesse mérito se você é a favor, se não. Também não vou entrar nessa discussão, só estamos entendendo o que é o vírus, o que é o Covid-19, como que ele veio, como que ele está acontecendo e como que pegou o mundo inteiro, né? Se devemos ir para trabalhar ou se devemos ficar em casa, e se pode ser uma situação de uma outra aula, beleza? Acredito que a economia não pode parar, mas as pessoas também não podem morrer, então devemos ter muita responsabilidade com as nossas atitudes, tranquilo? Então, é isso, um pouco, né, do que é esse vírus, o que é vírus, o que é pandemia, o que é epidemia, para que vocês realmente façam esse exercício com capricho. É só ir lá, ler a pergunta e responder certinho as alternativas corretas, beleza? E me enviar esse exercício de ciências da natureza. No mais, é um prazer estar com vocês, né? Espero estar logo presencialmente, para que nossas aulas realmente tenham interação e façam os exercícios. Essa é a aula de Ciências da Natureza. Estarei fazendo uma aula de matemática, onde a gente vai estar corrigindo a atividade anterior e explicando um novo conteúdo. Vou tentar sempre fazer aulas, né, explicando o conteúdo, para que vocês não simplesmente peguem, leiam e já respondam, porque necessita dessa explicação para que fique bem claro o conteúdo, beleza? Forte abraço, dá um joinha aí, tá bom? Quem se inscreve para dar uma força no nosso canal, já que agora eu virei youtuber. E, né, tamo junto sempre, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.